Jesus. Glória a Deus. Oi. Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria receber todos os nossos amados irmãos e irmãs, todos os visitantes. Sejam muito bem-vindos. Esta é a casa do nosso Papai do Céu. Fiquem à vontade. É uma alegria recebê-los. Mesmo assentados, vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Perdão, versículo 3 ao 14. 1 Samuel 7, 3 a 14. Essa mensagem tem por título: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e as Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. A cidade que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios dessas cidades, arrebatou Israel da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém, igreja? Glória a Deus. Cristo é a nossa pedra de ajuda. Ele é a rocha da nossa salvação. Amados, mais um ano chega ao fim. Como foi 2021 para você? Lutas, dificuldades, mas também certamente alcançamos vitórias, porque se estamos aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, igreja? O que você tanto desejou, o que você lutou, o que você fez de tudo para alcançar nesse ano que se finda, mas infelizmente você não alcançou. E qual é a sua expectativa para o ano que se inicia, para 2022?
quais são seus sonhos, seus planos, seus projetos, quais são as realizações que você deseja alcançar diante do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Saiba que muitas vezes nós não alcançamos mais do Senhor por causa de escolhas erradas, decisões incorretas, e muitas vezes pecamos por falta de confiança e por falta de obediência ao Senhor. Nós podemos sim, não apenas dizer feliz e próspero ano novo, mas ter de fato, na presença do Senhor, um ano novo próspero, se tivermos ou se fizermos a vontade do Senhor. E assim nós poderemos, ao final de 2022, se o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, dar esse brado de vitória novamente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos então alcançar as bênçãos do Senhor, se obedecermos, se não nos afastarmos do Senhor. A nação de Israel no passado é um grande exemplo e uma grande lição para nós hoje como igreja. Quando o Senhor era deixado de lado, quando a nação de Israel se afastava do Senhor, o Senhor permitia que ele fosse entregue, a nação fosse entregue nas mãos dos seus adversários. Vinham derrotas, vinham fracassos, vinham perdas, mas toda vez que a nação de Israel agradava ao Senhor, eram vitórias, conquistas sobre os seus inimigos. O Senhor abençoava a nação de Israel. Então, agradar ao Senhor, o salmista diz com muita propriedade, agrada-te do Senhor, para que Ele realize, para que Ele satisfaça o desejo do seu coração. Então, nós vamos compreender um pouco o que aconteceu com Israel, diante dos filisteus, no passado, como nação escolhida do Senhor, e aplicar a nossa vida hoje, como igreja, para que nós alcancemos a bênção do Senhor, para que alcancemos o favor do Senhor em todo 2022. E é muito bom estar esse primeiro dia, esse início do primeiro dia do ano, na presença do Senhor, porque nós vamos precisar dele durante todos os dias do próximo ano. Nada melhor do que começar aqui 2022. Então, quem eram os filisteus? Era uma poderosa nação militar, uma grande ameaça para a nação de Israel nos tempos de Samuel. Eles tomaram 5 grandes cidades da nação de Israel, invadiram parte do território, uma parte da Palestina que ficou conhecida no passado como a Filístia, ocupada pelos filisteus. E eles derrotaram a nação de Israel em 2 grandes batalhas. Numa delas, os filisteus mataram aproximadamente 4.000 homens da nação de Israel. Uma grande perda. E na segunda batalha, foi uma derrota muito grande. Cerca de 30.000 homens foram derrotados. Uma grande tragédia. Então os filisteus roubaram, mataram, destruíram. E hoje, quem são os nossos inimigos? Quem é o inimigo do povo de Deus? Os filisteus ilustram muito bem para nós hoje as ações do nosso adversário, que é o inimigo das nossas almas, o diabo e seus anjos, que são os demônios. E o Senhor Jesus nos alertou, usando a figura do ladrão, dizendo: o ladrão vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, no Senhor nós temos a vitória. E como é a nossa luta hoje? No passado era corpo a corpo com o inimigo. A nossa luta hoje não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, como diz a palavra de Deus, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Essa é a nossa luta. E a palavra de Deus nos alerta que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Ele luta a todo tempo, mas a palavra do Senhor nos diz: sede sóbrios e vigilantes,
Como que nós vamos vencer? Porque o Senhor já nos garante a vitória. Ele venceu o maligno, Ele venceu o mundo, e é em Cristo que nós temos a vitória. E a palavra de Deus nos diz: resistir ao diabo, firmes na fé no Senhor Jesus, porque o inimigo usa de todas as suas armas para tentar investidas contra o povo de Deus. Usa de maus pensamentos, de tentações para pecar, lança tristeza, desânimo, muitas vezes sentimento de inferioridade, usa as pessoas más que se levantam contra nós, e muitas vezes a gente se vê lutando contra as pessoas. Nós precisamos lutar no mundo espiritual, clamar por ela, orar por essa pessoa, orar com ela, porque muitas vezes são espíritos malignos que estão usando pessoas contra nós, para fazer tudo aquilo que entristece e se levanta contra o povo de Deus. E muitas vezes pessoas que se levantam para influenciar para o mal. Enfim, são muitas as situações que o inimigo usa. Então ele tenta roubar aquilo que Deus tem dado ao seu povo, tenta destruir os relacionamentos, atrapalhar a comunhão com Deus. Ele usa de todos os tipos de estratégia, luta para impedir que alcancemos as bênçãos do Senhor, mas resistindo com a graça de Cristo Jesus, com a vitória e a força que vem do Senhor para nós, nós vamos alcançar a bênção do Senhor e vencer todas as lutas para a glória do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus caminha em vitória, ela é vitoriosa. Muitas vezes passamos lutas, dificuldades, e muitas vezes o Senhor permite para provar a nossa fé, mas o Senhor nos garante a vitória. Graças a Deus que Cristo venceu o mundo, venceu o maligno e nos garante a vitória em 2022 para a glória do seu santo nome. E o que Samuel e o povo de Israel fez, ou fizeram, Samuel e o povo, diante dos filisteus? O que Israel fez no passado, como nação escolhida pelo Senhor, são lições para nós hoje, como igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor a quem servimos é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus eternamente. Assim como livrou Israel, livra a sua igreja hoje. Nos dá vitória sobre os nossos adversários para nos fazer triunfar em Cristo. E o que Samuel fez então diante dessa grande investida dos filisteus? Mandou pegarem armas? Fabricar mais armas? Não. Ele, como profeta de Deus, ele profetizou a bênção sobre a nação de Israel, dizendo: povo de Israel, se vocês se voltarem para o Senhor, se vocês fizerem a vontade do Senhor, o Senhor Deus vai livrá-los da mão dos filisteus. O Senhor garante essa vitória quando volta-se para Ele. E quais foram as atitudes que Samuel orientou a nação fazer? São atitudes que nós devemos tomar hoje como igreja. A primeira dessas atitudes, ele disse: para converter o coração, todo o coração ao Senhor, e tirar do meio da nação os deuses estranhos, os falsos deuses. É não ficar dividido entre o Senhor e os deuses deste mundo. E a palavra de Deus nos diz que os filisteus, que a nação de Israel obedeceu. Os filhos de Israel tiraram do meio deles Balaíns, são diversas divindades de Baal e as Astarotes, uma nação chamada por Deus, tendo no seu meio outros deuses. Isso entristeceu o coração do Senhor. E o Senhor permitiu que os filisteus fizessem esse estrago no meio do povo de Israel. Eles tiraram. E hoje, quais são os deuses estranhos que nós precisamos retirar do nosso meio, impedir que que esses falsos deuses entrem na nossa vida? Não são estátuas, não são objetos,
mas os deuses do antropocentrismo, que tem colocado o homem como centro de todas as coisas. É a idolatria que tem crescido e se multiplicado no coração dos homens. Eles têm se tornado, muitos, egoístas, uma ambição desenfreada só por bens e conquistas materiais, um amor ao mundanismo e o esfriamento do amor em relação ao que é de Deus, e levando as pessoas a uma indiferença em relação ao reino de Deus. Precisamos impedir que esses falsos deuses entrem na nossa vida, que esses falsos deuses deste mundo venham contaminar e impedir a bênção do Senhor. Nós precisamos ter um coração integralmente convertido ao Senhor, totalmente voltado para o Senhor Jesus Cristo. Ele quer abençoar o seu povo, mas Ele chama a atenção do seu povo para si. Assim como Ele foi zeloso com a nação de Israel, o Senhor Jesus hoje é zeloso com a sua igreja. Ele é um Deus santo e quer um povo separado, zeloso de boas obras. Quer um povo que nada ocupe o lugar e o reinado do Senhor Jesus no seu coração, mas que você diga: o meu coração é todo do Senhor Jesus. Que Jesus seja o seu único Senhor, a sua pedra de ajuda, e te dê muitas vitórias em 2022. Glória a Deus. A segunda atitude que Samuel chamou a atenção da nação de Israel para que tomasse, disse: olha, preparai o vosso coração ao Senhor. Sabe o que essa palavra no hebraico, preparar, significa? É ter um coração firme, constante e servir ao Senhor. Interessante que nós não podemos duvidar do cuidado e das promessas de Deus na nossa vida, como a irmã Zélia muito bem falou aqui durante a ministração do louvor. Confiar nas bênçãos e nas promessas do Senhor, ser firme, inabalável, não permitir que as lutas e as dificuldades, hoje estamos servindo diante dos problemas, está muito difícil servir ao Senhor. Não, seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, tudo que nós fizermos é recompensado nesta vida, e muito mais na vida eterna com Deus. Sirva ao Senhor de todo o seu coração, não sirva aos deuses desse século, que tem escravizado muita gente, mas sirva, ame de todo o coração ao seu Senhor Jesus, com todas as suas forças, na certeza de que o Senhor trabalha por você. Quando você trabalha para o Senhor, serve ao Senhor de todo o coração, Ele está trabalhando em seu favor. Eu gosto muito do Salmo 127, quando diz assim: inútil vos é levantar de madrugada, repousar tarde da noite, comer o pão que com muita luta, com muito sacrifício, você ganhou. Aos seus amados, Ele dá o pão, enquanto dormem. Olha que bênção maravilhosa. Você está descansando, dormindo? O Senhor está trabalhando em seu favor. O Senhor está agindo por você. Quando preparava essa mensagem, eu lembrei que muitas vezes no meu trabalho, as pessoas ou me ligavam ou diziam: olha, tem um problema muito sério para você resolver. Assim, assim, assim. Eu ia às vezes para casa preocupado. Eu ia dormir e eu orava: Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a resolver aquela situação. Está nas suas mãos. E dormia. Outro dia chegava no trabalho e aquele problema, não, já foi resolvido. Oh, glória a Deus. Várias vezes isso aconteceu, irmãos. Faça isso. Confie no cuidado e na provisão do Senhor para 2022. Trabalhe para o Senhor, sirva só a Ele, que Ele vai trabalhar por você. Enquanto você estiver descansando, o Senhor está agindo, movendo céus e terra em seu favor. Priorize o reino de Deus e deixe o Senhor trabalhar mais por você. Terceira atitude que Samuel disse para Israel tomar, e os inimigos lá reunidos, enquanto eles estavam preparando para a peleja,
Samuel está dizendo: volte-se para o Senhor, tire os deuses, sirva ao Senhor de todo o seu coração. E disse mais, para todo o povo congregar numa só cidade, na cidade de Mispa, reunir todo o povo num só lugar, para que ele, como sacerdote, juiz, profeta, intercedesse a Deus em favor do povo. E toda a nação de Israel congregaram na cidade de Mispa. Era necessário que eles estivessem debaixo dessa autoridade constituída por Deus, que era Samuel, para que ele pudesse clamar ao Senhor. E eles congregaram. O que eles fizeram? Derramaram água perante o Senhor. Isso é um gesto de arrependimento, de contrição diante do Senhor. E era necessário que a nação de Israel se congregasse, se reunisse, unisse forças, porque nenhum exército vai ganhar a batalha se estiver espalhado, separado, desunido, cada um no seu lugar. Era necessário unir forças. Quantas vezes o Senhor proclamou que a nação de Israel se juntasse, e eles se juntavam como se fosse um só homem, todos no mesmo lugar. Enquanto a nação permaneceu unida e reunida, ela existiu. Depois que o reino foi dividido, se acabou a nação. Muitas das tribos, várias das tribos desapareceram, sumiram, perderam forças, foram vencidos, foram para o cativeiro e deixaram de existir como tribos na nação de Israel, por causa da falta de união entre eles. E para nós, como igreja hoje, precisamos ter a unidade do corpo de Cristo, desfrutar da comunhão da igreja, não deixar de congregar. Eu sei que muitos irmãos e irmãs aqui tiveram lutas, dificuldades, muitos se esforçaram para estar na casa do Senhor, vieram cansados, vieram com sono, muitas vezes com fome, com problema, com doença. Muitos nem puderam estar, mas eu sei que desejaram estar aqui. E o Senhor sabe do desejo do seu coração. É junto como igreja que nós somos mais fortes. Porque quando nós desfrutamos da comunhão do corpo de Cristo, essa koinonia, que é a primeira vez que a palavra é usada, é lá na igreja primitiva, essa palavra koinonia, ela tem um sentido de unidade espiritual que liga o crente a Cristo e nos liga uns com os outros. Quando congregamos, quando fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos um exército poderoso no Senhor Jesus, para orar, para interceder, para clamar uns pelos outros. Testemunho da irmã Leide aqui dizendo da oração da igreja em favor da filha. E eu sei que também os irmãos oram por mim, eu oro por vocês, eu oro por cada um quando eu vou dormir, às vezes acordo na madrugada e clamo ao Senhor por vocês. É assim que nós vamos vencer 2022 para a glória do Senhor Jesus, caminhando como igreja, firme. Igreja, quem congrega e está em comunhão com a igreja, não sofre de solidão nem isolamento. Tem muita gente que fala, eu fico sozinho, eu fico isolado. Vem para a igreja, nós somos uma família, de braços abertos para acolher uns aos outros, para nos ajudarmos e caminharmos juntos. Amados, mas a nação de Israel fez mais do que congregar. Ela tomou uma postura de se humilhar diante de Deus. Eles jejuaram naquele dia que foi conclamado a união e a reunião entre eles. E eles também se arrependeram dos seus pecados e disseram, pecamos contra o Senhor. Fizemos aquilo que não agradava o coração do Senhor. Nós, como igreja, precisamos nos quebrantar, nos humilhar debaixo da mão potente do Senhor, confessar os nossos pecados, porque quem se humilha debaixo da potente mão de Deus, no momento certo ele exalta, dá vitória, concede a sua bênção, a sua graça e o seu favor. É debaixo da mão de Deus que nós vamos nos humilhar e alcançar a vitória. Portanto, igreja, congregue mais em 2022. Faça um esforço para estar sempre junto. Venha unir forças com a igreja e desfrutar dessa comunhão, desse forte e vitorioso
corpo de Cristo, que é a igreja, porque Jesus é o nosso general, Ele é o nosso Senhor, Ele está à nossa frente. E como Deus então livrou a nação de Israel? A nação de Israel fez aquilo que era necessário para agradar o coração do Senhor. Então Deus agiu de uma forma sobrenatural. Quando os filisteus ouviram que a nação de Israel estava congregada, eles enviaram seus príncipes contra Israel. Quando o povo de Israel percebeu que os inimigos estavam se aproximando, eles tiveram medo e falaram a Samuel: Samuel, não pare de clamar a Deus por nós. Clame a Deus em nosso favor. Então Samuel clamou e sacrificou um cordeiro ao Senhor. Ele, como sacerdote, ofereceu um holocausto para agradar o coração do Senhor, intercedendo pelo povo. E ele clama, e o Senhor lhe respondeu. E enquanto ele estava ali oferecendo o sacrifício, vieram os filisteus à peleja contra a nação de Israel. Quem sabe orgulhosos, nós já vencemos 2 vezes, mais uma batalha, nós vamos acabar com esse povo. Mas quando eles saíram à peleja, o que Deus fez? Trovejou, com forte estampido, trovões, e eles ficaram aterrados, perdidos, desorientados, e eles foram derrotados diante da nação de Israel. E os israelitas venceram aqueles inimigos, para a glória do Senhor Jesus. Não foram estratégias humanas, não foram armas de guerra, foi a poderosa mão de Israel, do Deus de Israel contra os inimigos. Foi uma intervenção sobrenatural que deu a vitória à nação de Israel. Você quer o sobrenatural de Deus esse ano? Você quer que Deus te dê vitória em 2022? Vamos fazer como a nação de Israel fez. Reconhecer que só o Senhor é Deus. Nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Servir só ao Senhor. Não permitir que nenhum outro Deus tome conta do nosso coração. Para que você possa fazer como Samuel. Colocar uma pedra, chamá-la Ebenezer. E dizer com brado de vitória: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Foi um marco de vitória. Foi um marco para glorificar e agradecer ao Senhor. E foi um marco de um novo tempo. Porque aquela pedra foi colocada entre 2 cidades. E fez separação entre a nação de Israel e seus inimigos. Houve paz. As cidades foram restituídas. O território foi reconquistado. E o Senhor foi louvado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que você coloque uma pedra de vitória diante de você nesta noite, que é Cristo, a nossa pedra de ajuda. Fique firmado nessa rocha, para que você possa dizer: Ebenezer, o Senhor é a minha pedra de ajuda, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha vitória, é nele que eu confio, para que o ano de 2022 seja um ano abençoado. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor.